Boa tarde, meus queridos irmãos. Neste domingo nós estamos retornando à aula, agora não mais reprisando as aulas. Agora vamos estudar também outro assunto. Eu vou já falar do outro assunto que a gente vai estudar. É uma alegria muito grande, então, podermos compartilhar de novo a palavra de Deus e juntos podermos aprender aquilo que o Espírito Santo de Deus quer ensinar a cada um de nós nesse tempo. É um tempo que ainda continuamos debaixo de toda essa questão da pandemia, mas o Senhor tem conduzido as nossas vidas e nós louvamos a Deus por isso. E o Conselho reuniu e nós achamos por bem que ainda não voltássemos agora, e vamos esperar até o final deste mês de março para verificarmos como que estão as coisas e também se o governo vai deixar ainda a possibilidade de a igreja começar as atividades presenciais. Mas eu sei que você tem orado, que você tem lido a sua Bíblia, que você tem reunido sua família, e isso é maravilhoso, né? Que a gente não deixou de ser alimentado durante todo esse tempo, à distância ou sozinhos em casa com a família. Graças ao Senhor Deus que nós tivemos essa oportunidade de nos fortalecer na fé, continuar lendo a nossa Bíblia e fazendo o culto em casa com a família e também participando da escola bíblica e do culto nos domingos. Nós louvamos a Deus por isso. Não foi preciso, né, a gente ficar apagado sem dizer nada. Não, nós continuamos falando, nós continuamos dizendo, a igreja não está calada, a igreja está falando, a igreja está anunciando. Eu não estou falando apenas da IPC, eu estou falando da igreja de uma maneira geral. As igrejas não estão caladas, o povo de Deus não está calado, o Evangelho continua sendo anunciado. E naquela reunião do conselho, então, nós tomamos a decisão de mudar um pouco o assunto, porque já tínhamos mesmo terminado aquele material da escola bíblica que nós tínhamos começado. Então, nós decidimos trazer um outro assunto. E veio, então, a ideia da gente falar sobre a segunda vinda de Jesus. Penso que é um tema sempre muito atual e cada dia que passa é mais atual ainda. E vivendo esse tempo, esse tema realmente tem que impactar a nossa vida, né? Tem que nos trazer um conhecimento muito maior e também tem que alimentar a nossa fé, nossa esperança nesse fato, né? A vinda de Cristo. Então é sobre isso que nós vamos começar hoje. Hoje nós vamos dar uma introdução, no próximo domingo a gente vai continuar falando sobre a segunda vinda de Cristo. Mas o tema que a gente colocou é esse aqui: a espera do Redentor. Estamos nessa espera, aguardando o Redentor. E o que nós devemos saber sobre a segunda vinda de Cristo e como devemos aguardá-lo. Então, nesse tempo de espera, o que precisamos saber a respeito da segunda vinda? E como é que nós devemos aguardar o Redentor? Somos crentes em Cristo Jesus, fomos chamados por Deus, mas muitas vezes esse é um assunto que a gente não lê com tanta frequência, que a gente não tem tanto interesse, embora nossa alma se interesse muito por isso, né? Eu sei que temos textos memorizados de muitas partes da Bíblia, né? Dos Salmos, especialmente dos Salmos, né? Mas de Apocalipse parece que nós temos pouca coisa memorizada, porque parece que não lemos tanto, não temos tantos estudos, né, sobre o livro de Apocalipse, mas ele é muitíssimo importante. Na verdade, né, enquanto eu estava preparando, eu fiquei lembrando, né, das Escrituras, lembrando da Bíblia, assim, como que a Bíblia, como que ela foi mesmo planejada, projetada pelo Senhor Deus, porque ela fala do início, do meio e do fim da história. É Apocalipse 22, 20. Memorize esse texto, guarde no coração e diga sempre amém. Vem, Senhor Jesus. Muito bem, eu queria
então apresentar para vocês hoje algumas coisas introdutórias a todo o nosso assunto. Esse assunto da vinda de Jesus, da segunda vinda, do fim de todas as coisas, está nesse espaço, né, dentro da teologia e na própria Bíblia, chamado escatologia. É aí que a gente estuda sobre a segunda vinda de Jesus. Mas o que é escatologia, né? É uma palavra que muitas vezes a gente não sabe o que é. Mas vamos lá. Então, essa palavra escatologia é formada por dois termos da língua grega. O primeiro é eschatos, que pode ser traduzido por último, e logia, cuja tradução pode ser estudo ou tratado. Então, a forma, essas duas palavras então formam essa expressão que está aqui, estudo ou tratado das últimas coisas. Então, escatologia é o estudo ou tratado das últimas coisas. Na teologia, então, fala-se das doutrinas das últimas coisas. Escatologia, então, apresenta as doutrinas ou o ensinamento, né, de Deus mesmo, como toda a Bíblia é inspirada por Deus, né? Então, tem autoridade sobre a nossa vida. Então, Apocalipse é assim também, é inspirado por Deus e revela aquilo que precisamos saber sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Por isso é chamado de as doutrinas ou as doutrinas das últimas coisas. Também a própria palavra, né, Apocalipse, às vezes a gente precisa compreender um pouquinho da etimologia, né, dessa palavra, qual é o significado mesmo dessa expressão Apocalipse. E aí nós temos então algumas coisas que eu queria mostrar para vocês. Então, Apocalipse é o último livro do Novo Testamento e trata mais especificamente desses acontecimentos que antecedem a segunda vinda de Cristo. Mais especificamente trata desses acontecimentos. Agora, uma coisa me impressiona muito no livro de Apocalipse, que é um livro cheio de louvor, né? Não sei se você já percebeu isso. Cheio de adoração, de louvor a Deus, de louvor ao Cordeiro. É um livro que traz em todo o seu conteúdo muitas partes, né, de glorificação, de adoração, de louvor a Deus, porque é isso mesmo, é o louvor dos remidos, né? É a presença do Cordeiro, que é o Senhor que vem resgatar a sua igreja, e o louvor. E esse louvor, tanto ele aparece no céu, como também dos redimidos. Ele é o Redentor que vem buscar os redimidos. Então, Apocalipse tem esses acontecimentos que antecedem a segunda vinda de Cristo. O termo Apocalipse é comumente usado com o sentido de destruição, catástrofe, desolação, né? Quando a gente diz, olha, foi o Apocalipse, então a gente está dizendo com isso que foi destruição total, né? Que foi uma coisa catastrófica que aconteceu. Mas, a partir da língua grega, nós temos a seguinte tradução para essa palavra Apocalipse. O substantivo dessa palavra, Apocalipse, significa revelação. Então, Apocalipse não é exatamente destruição, embora o livro de Apocalipse, ou dessa revelação de Deus, trate sobre o fim dos tempos, o fim da história e a vinda de Cristo, né? Então, a partir da língua grega, nós temos que o substantivo significa revelação. Então, lembre-se, quando você usar a palavra Apocalipse, na verdade, na tradução mais bem literal da palavra, significa revelação. E se a gente estiver falando do verbo, Apocalipse significa tirar o véu ou revelar. Veja que é a mesma coisa, né? O substantivo é revelação e o verbo é revelar, ou tirar o véu. Alguma coisa estava oculta e foi mostrado, foi trazido à luz, foi apresentado. Então, isso é Apocalipse. É bom a gente entender um pouquinho desses termos para a gente não ficar, às vezes, até falando que a gente desconhece. Bom,
Apocalipse do Novo Testamento é uma revelação, como aparece nesse primeiro capítulo, nos versos 1 e 2. Primeiro, Apocalipse capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, é isso que vai acontecer. Quando a gente começa a ler Apocalipse, logo no primeiro verso, os primeiros 2 versos, então tem essa palavra para dizer para nós que o que está lá é verdade de Deus. Não é uma invenção de João, João não estava delirando, ele está dizendo como revelação de Deus. Então a gente pode confiar em Apocalipse, no livro de Apocalipse, porque é mesmo revelação de Deus. Então, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Não é para qualquer um, não, é para os servos de Deus. Porque só os servos de Deus vão poder olhar para Apocalipse com confiança, com segurança. Só os servos de Deus vão poder olhar para esse livro de Apocalipse, ler Apocalipse e não ficar com o coração assim turbado, né? Conturbado. Então, para os servos de Deus. Bem, por que lemos menos Apocalipse do que outros livros da Bíblia? Essa é uma pergunta que também vem na nossa mente, né? Por que será que os cristãos, que os crentes, leem tão pouco Apocalipse? Tem gente que já leu trocentas vezes Salmos, né? Provérbios, né? Mas especialmente os Salmos, né? Há gente que até deixa o Salmo 91 aberto lá em cima da mesa, né? Para que haja uma proteção sobrenatural vinda do Salmo para a família, para a casa. Isso a gente não pode concordar com essas atitudes, né? O Salmo é para nós, né? É para nos dar garantia de que o Senhor Deus, que nós confiamos nele. Então, por que será que lemos menos Apocalipse do que outros livros da Bíblia? Faça uma pergunta para você mesmo. Quantas vezes você já leu Apocalipse? Quantas vezes você já leu Salmos? Quantas vezes você já leu o Evangelho de João? Nós devíamos ler toda a Bíblia, a mesma quantidade de vezes, cada texto, cada livro, né? Para a gente ter realmente essa ideia da revelação de Deus como um todo, começando no princípio e indo até Apocalipse, que é o final. Mas eu pensei em algumas questões. Por que nós lemos tão pouco Apocalipse? A primeira delas é a dificuldade com as figuras. No livro de Apocalipse, então, a gente encontra a descrição dos seres, né? Que esses seres que aparecem lá, eles não fazem parte da nossa compreensão do mundo espiritual. Não está na nossa compreensão compreender as figuras, né? Como que eles se apresentam, como que o mundo espiritual se apresenta, os seres, né? Espirituais se apresentam, e eles realmente aparecem muito lá em Apocalipse, né? O cavaleiro, o cavalo e tal, vai aparecendo tantas coisas, porque nós não estamos acostumados, né, com isso, mas tudo isso está lá e tem uma razão para estar lá. Então nós temos essa dificuldade, né, com as figuras. Por isso muita gente, eu já vi mesmo testemunho de pessoas: pastor, eu não consigo ler Apocalipse, eu não entendo nada, eu não entendo as figuras, eu não entendo porque tem tanta guerra. Realmente a gente precisa ler toda a Bíblia para entender algumas coisas, especialmente Apocalipse. A segunda questão é que muita gente tem medo, mesmo os cristãos. Eu não estou me referindo aos não cristãos, mas mesmo cristãos têm medo de ler sobre a segunda vinda de Jesus, especialmente sobre o Apocalipse. Por quê? Pelos acontecimentos que são descritos de forma impactante, e impactam mesmo a gente, né? Envolvendo esses seres celestiais e seres infernais, e situações de guerra e destruição que estão descrito e revelado lá no livro de Apocalipse. Mas a gente deve lembrar uma coisa que é muito importante para nós. Devemos lembrar que medo na Bíblia está associado à falta de amor, conforme
a gente encontra em 1 João, capítulo 4, verso 18, que diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E por que eu estou ligando essa questão do amor ao relato da segunda vinda, a Apocalipse? Por essa questão. Então, se nós sabemos que Deus nos ama e nós o amamos, então podemos ler Apocalipse sem medo, porque nossa vida está eternamente segura em Cristo. Você crê nisso? Nossa vida, sua vida, minha vida está eternamente segura em Cristo. Eu não preciso ter medo do que Apocalipse descreve. Eu não preciso ter medo, por exemplo, da morte física. O corpo vai morrer, mas eu estou eternamente seguro em Cristo. Minha vida está segura nele. Então não preciso ter medo. Você pode ler tranquilamente Apocalipse sem medo, desde que esse amor a Deus e esse conhecimento de que Deus nos ama, Ele vai guardar a nossa vida. Nosso corpo pode ir para a terra, pode voltar para a terra, mas nossa vida está nele. Nossa vida, a sua vida, a minha vida está nele, e nós estamos seguros nele para sempre. Eternamente nós estamos seguros nele. Pode ler Apocalipse sem medo. Terceiro, são os problemas relacionados a datas, né? Quem já não ouviu muitas coisas a respeito disso, né? A data da segunda vinda de Jesus. Então, muitos erros já foram cometidos e muitos enganos produzidos, causando muita confusão, né? Jesus volta dia tal, ano tal, não sei o que, né? Apocalipse não foi escrito com o propósito de revelar as datas dos acontecimentos. Por quê? Porque tempo para Deus é diferente do que é para nós tempo, né? Olha o que o apóstolo Pedro, ele diz, né? Para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então é diferente. Não adianta a gente tentar dizer quando é que vai acontecer, porque nós não sabemos. Por quê? Porque nosso tempo não bate exatamente com o tempo de Deus, é diferente. Deus está na eternidade, onde não tem relógio, não tem calendário, não tem nada disso. Lá não tem isso. Nós estamos submetidos ao tempo, ao relógio, né? Aos dias, etc. Mas Deus não, Ele está livre disso. E um dia nós também ficaremos livres disso, do relógio, né? Nós ficaremos livres do calendário. Um dia nós estaremos como o Senhor, na eternidade. Então, data é uma coisa que para nós, e tempo para nós, não é igual, assim, para Deus, né? Pedro diz claramente isso. Para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, não adianta que nós não vamos descobrir quando é. Temos sinais, mas não temos data. Apocalipse não foi escrito, não foi revelado para dizer quando é que tudo isso vai acontecer. Então, se nós somos perturbados por essas questões, precisamos nos lembrar de Deuteronômio 29, 29. Você lembra o que diz Deuteronômio 29, 29? Diz assim, olha, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então tudo vai acontecer, não adianta a gente prever nada, não adianta a gente tentar na sorte, né, dizer quando é que Jesus vem, porque nós não sabemos, nós vamos errar. E quando esses prognósticos sobre a vinda de Jesus chegar ao seu ouvido, corte isso, né? Esse texto já nos alivia bastante, né? Há coisas que Deus não deixou revelado para nós sabermos, nem para os nossos filhos. É somente Ele, só para Ele, só Ele sabe. Nós nunca vamos descobrir, né? Não é lendo a Bíblia e fazendo jogo de números e tabuada e não sei o que a gente vai descobrir. Então isso é assim, uma perca de tempo. Não dê ouvido a essas coisas, né? Ninguém vai saber qual é a data, qual é o dia, né? A não ser aquele dia que ninguém espera, que
está escrito lá nas Escrituras, é o dia que ninguém espera. Então, se é o dia que ninguém espera, como vai dar para marcar esse dia, né? Não tem como marcar. Então, a vinda de Jesus é uma questão de uma data que não está revelado para nós, mas tem sinais, né? Tem sinais. Deus, ele deu sinais, então os sinais podem nos dizer muita coisa, mas não tem data. Então, isso é alguma coisa que a gente precisa entender. Outra questão é a questão da indiferença, gerado pela incredulidade. Muita gente diz, esse livro de Apocalipse nem vou ler, não vou nem perder meu tempo com isso, não acredito nisso, não acredito no fim dos tempos, não acredito na volta de Jesus, não acredito em nada. Então, a incredulidade produz essa indiferença com tudo aquilo que Apocalipse traz para nós, com tudo aquilo que os textos bíblicos, não só Apocalipse, né? Porque Tessalonicenses, a carta de Paulo aos Tessalonicenses também fala dessa vinda de Jesus, né? O próprio Jesus fala, nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, mas assim mesmo, né, as pessoas ficam incrédulas a respeito disso e desprezam a leitura de Apocalipse. Então, quando as pessoas se deparam com os textos de Apocalipse, logo os consideram difíceis ou improváveis de acontecerem. Eles se prendem no que não compreendem, deixando de ser edificados com o que já entendem. E o que a gente entende? Que Jesus voltará. Isso é o que é suficiente para nós. As demais coisas, nós vamos aprendendo, né, com as Escrituras e com o passar do tempo. Então vamos lá. Provavelmente não compreendemos tudo que está em Apocalipse, mas precisamos guardar o que está escrito no capítulo 20, verso 7, que diz: eis que venho sem demora, mas não diz quando é. Ele diz: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, a felicidade ou a bem-aventurança não é para os que conseguem entender tudo, mas para os que guardam as palavras da profecia. Você será feliz se guardar as palavras da profecia. Você será bem-aventurado. Não porque você conseguiu destrinchar um monte de coisa e saber tudo, não. Mas se você guarda essa palavra da profecia, e a palavra da profecia é que Jesus vai voltar. Essa é a palavra principal da profecia. Por que devemos crer e esperar a segunda vinda de Jesus? Por que você deve crer e esperar a segunda vinda de Jesus? Tem algumas razões aqui que eu queria mostrar para você e pensar com você. E eu queria levar você a pensar fortemente sobre isso, porque às vezes nós vamos deixando de lado. Parece que tem coisas muito mais importantes para a gente se preocupar nesse tempo, né? Tem a pandemia, tem as doenças, tem morte, a gente está muito preocupado com isso, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, querido. Nós devemos crer e esperar a vinda de Cristo. E por que a gente deve, então, crer e esperar a vinda de Cristo? Primeiro, por causa do testemunho do Antigo Testamento. Então, nós precisamos olhar, eu já disse no início, né, a Bíblia como um todo, não apenas aquilo que agrada a gente. Ter uma visão das Escrituras como um todo. Então, qual é o testemunho do Antigo Testamento? Então, olha como é interessante quando a gente pensa na Bíblia como um todo, né? O Antigo Testamento, por aproximadamente 5.000 anos, anunciou por meio de figuras, histórias, profecias e personagens a vinda do Messias, o nascimento do Messias. Não há nenhuma parte do Antigo Testamento que não mencione a vinda do Messias. Ele está lá, está dito lá de muitas maneiras, né, através das figuras, das histórias, das profecias e dos personagens que aparecem lá, que o Messias ia vir, ia nascer. Era uma promessa de Deus. Nesse tempo, o mundo estava sendo preparado para a chegada do Messias. 5.000 anos e o mundo está sendo preparado para a vinda do Messias. Desde que Adão pecou, o mundo começou a ser preparado para a vinda
do Messias, para o nascimento do Messias. E aí, olha o que diz Gálatas 4:4, né? Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Não foi antes nem depois, mas no momento certo, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Agora, o que a gente então podia pensar sobre a plenitude do tempo, né? A plenitude do tempo envolveu as comunicações. Por que envolveu as comunicações? Porque na época em que Jesus veio, a língua grega, os gregos tinham dominado o mundo da época com a sua cultura, se é que a gente pode usar essa palavra para aquela época, né? Cultura naquela época, mas o idioma grego dominava por causa do império grego, que foi muito forte e disseminou a cultura mesmo, né? Os saberes gregos, né? Pela filosofia e tudo. Então a língua grega era uma língua falada, muito falada. Quando o Messias nasce, o grego é o idioma mais falado daquela época. A gente podia afirmar isso até, né? Por quê? Porque era uma língua também comercial. Então, os gregos dominavam naquela época. Por isso, envolveu as comunicações, está tudo pronto, né? A linguagem, todo mundo poderia facilmente entender, compreender a mensagem do Evangelho. Por quê? Paulo podia muito bem sair lá da Judéia, lá de Jerusalém, e chegar lá em muitas outras cidades do Império Romano e anunciar o Evangelho, né? Porque era mais fácil, dava para entender, a comunicação era inteligível naquele tempo. Também a gente pensa na plenitude do tempo, que envolveu mobilidade. O Império Romano construiu estradas, boas estradas. Claro que a ideia do imperador não era para o Evangelho, não era para os missionários, né? Não era para a igreja, mas a gente precisa lembrar que quem está dirigindo tudo não é o imperador, é o Senhor de tudo. E as estradas foram construídas pelo imperador romano para muitos lugares, né? Com a finalidade de que o exército pudesse chegar rapidamente em algum lugar e abafar uma rebelião. Mas foi por essas estradas que os missionários utilizaram para anunciar o Evangelho, né? E a gente encontra então isso também pensando na plenitude do tempo. Na plenitude do tempo envolveu as relações internacionais. Por quê? O imperador de Roma estabeleceu a Pax Romana. Então, no Império Romano havia paz entre todas as nações que faziam parte do Império Romano. Então, não tinha exatamente uma animosidade entre os cidadãos, né? A gente podia dizer, do Império Romano. Os cidadãos do Império podiam transitar livremente. Por exemplo, embora Paulo tenha sido preso por causa dos judeus, né? Pela maneira como os judeus o acusavam, e o acusavam exatamente de ter mudado de vida tão drasticamente, né? Quando Paulo diz que é cidadão romano, então é quase intocável, né? Ele é quase intocável, cidadão romano. Ele vai preso, mas todo mundo respeita a cidadania romana por causa, né, dessas relações que havia dentro do Império das Nações, essas relações internacionais dentro do próprio Império Romano. E, por último, havia também na plenitude do tempo que envolveu o contato com a fé judaica em diversos lugares do mundo. Porque lembram que os judeus foram espalhados, né? A igreja, na verdade, foi espalhada, os judeus também já tinham sido espalhados, mas onde eles chegavam, eles montavam uma sinagoga, né? A gente lembra desse fato. E ali na sinagoga eles professavam a fé judaica. E a fé judaica era uma fé monoteísta, num Deus único. Quando, por exemplo, o apóstolo vai falar lá em Atenas, né, sobre o Deus único, provavelmente alguns ali já sabiam. Por quê? Porque judeus estavam espalhados por muitos lugares, né? E eles levaram a fé com eles. E eles proclamaram essa fé no único Deus, no Deus único. Uma fé monoteísta.
Então, tudo isso está envolvido na plenitude dos tempos, e o Antigo Testamento vem dizendo que o Messias vem. Ele está aguardando o momento certo. Mas por que devemos esperar? Por que devemos crer e esperar a segunda vinda de Jesus? Por causa do testemunho do Novo Testamento. A gente viu o testemunho do Antigo Testamento, que disse que ele vinha e ele veio. Agora tem o testemunho do Novo Testamento. O Novo Testamento dá testemunho a respeito da chegada do Messias, do cumprimento das promessas, mencionando sua vida, seus ensinos, seu sofrimento, morte, ressurreição e ascensão. Está tudo no Novo Testamento, né? A gente tem tudo isso lá no Novo Testamento. Nós temos o testemunho do próprio Cristo. Por exemplo, lá no sermão profético em Mateus 24, 3 e 30, diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Aquilo que ele estava falando, que iam suceder antes da sua vinda, né? Estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Esse é o pedido dos discípulos. Diz para a gente, né, quais são os sinais da tua vinda. Aí Jesus vai falar de todos os sinais. E no verso 30 diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. É o testemunho do próprio Cristo. Ele mesmo está dizendo que ele vai voltar, né? A gente lembra desse fato. Ele mesmo disse que voltaria. A gente tem o testemunho dos apóstolos. Tem o testemunho do apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, que diz: porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo então está testemunhando que Jesus vai voltar. É também uma palavra inspirada, né? Temos o testemunho de Tiago, capítulo 5, verso 7, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor, é a palavra de Tiago. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Mas a questão principal aqui é a vinda do Senhor. Paulo fala sobre a vinda do Senhor, Tiago fala sobre a vinda do Senhor. Pedro também fala sobre a vinda do Senhor, no capítulo 3, verso 10, ele diz: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, é mais uma palavra, um testemunho do apóstolo Pedro, também inspirado pelo Senhor, para falar sobre esse assunto tão importante no Novo Testamento, tão importante naqueles dias do Novo Testamento. E eu penso quanto isso é importante para nós hoje, nos nossos dias, né? Percebermos esse testemunho das Escrituras a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus. E tem o testemunho de João, Apocalipse, capítulo 1, verso 9 e 10, diz, pode ler aqui ou pode ler na sua Bíblia, né? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. São palavras de Jesus, mas estão nesse testemunho do apóstolo João, como dos outros apóstolos. Então nós temos essa razão para crer e para aguardar a vinda do Senhor, porque encontramos o testemunho dos apóstolos e o próprio testemunho do Senhor Jesus falando sobre a sua vinda.
Então, meus queridos, eu queria que você pudesse estar orando. Se tem alguma coisa no seu coração que você não consegue pensar sobre isso, ou você tem medo de ler Apocalipse, ou você tem medo quando pensa ou quando alguém fala sobre as últimas coisas do fim do mundo, né? Como muita gente usa essa expressão, fim do mundo, né? Se isso abate você, então lembre-se, seu amor a Deus e o amor de Deus por você, não pode existir medo onde há amor. O medo é lançado fora. Por quê? Porque o medo produz tormento. Uma pessoa com medo é uma pessoa atormentada, né? Não tem paz, não consegue dormir direito, não consegue acordar direito, não fica bem a vida. Esse tempo tem sido um tempo de tanto medo, e não é porque nós queremos, né? É que ele acaba entrando mesmo na nossa mente, né? Com tanta coisa que tem ao nosso redor. Mas comece a repensar a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Comece a repensar esse tema das Escrituras. Comece a pensar no testemunho do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Comece a pensar de novo na segunda vinda de Jesus. Eu espero que essa introdução tenha dado para a gente começar a aquecer nossa mente, né? Porque ainda vem algumas coisas muito especiais para nós pensarmos, para a gente aprender, para a gente guardar no coração. Mas eu creio que isso para hoje, para uma introdução, já está de bom tamanho. Então eu queria que você pudesse passar toda a semana pensando nisso. Releia os textos. Vá de novo lá. Será que isso é assim mesmo? Será que está na Bíblia mesmo? Então releia os textos. Olhe de novo, pense de novo. Ouça de novo a lição. Você vai ter condição de fazer isso, né? Se tiver alguma dúvida e quiser mandar alguma pergunta para mim, então mande alguma pergunta e a gente vai procurar nas Escrituras a resposta. Ok? Então eu queria encerrar essa aula orando, agradecendo a Deus por nossas vidas, por esse tempo e pela sua palavra que traz ao nosso coração descanso. Nos faz bem-aventurados, felizes. Se você quer ser feliz, então guarde as palavras da revelação no seu coração. Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo que a gente passou estudando a Tua Palavra, olhando a Tua Palavra. Ó Senhor, Tu sabes de todas as nossas limitações. Quando lemos a Tua Palavra, se o Teu Espírito não iluminar o nosso coração, nossa mente, então teremos sempre muita dificuldade para compreendê-la. Por isso, Senhor, pedimos que o Teu Espírito continue falando conosco, que esse seja um tempo para repensar. Por que eu devo crer e esperar o Messias? Faz tanto tempo que ele disse que ia voltar e não voltou até agora. Será que eu devo continuar crendo que ele vai voltar e esperando a volta dele? Ajude-nos, Senhor, e fortaleça a nossa fé nesse tempo que nós ainda estamos vivendo aqui. Que possamos não só crer e esperar a vinda do Senhor, mas que a gente possa crer, esperar a vinda do Senhor e anunciar que Ele veio, que Ele deu a sua vida por nós e que Ele foi assunto aos céus e voltará um dia. Voltará como vencedor e voltará para vencer, porque Ele é o Rei, o Senhor dos exércitos. Assim te louvamos e te bendizemos e pedimos a Tua bênção, Senhor, para esse restante de dia e também para toda essa semana que se inicia. Abençoe aqueles irmãos que estão enfermos ou que estão com alguns parentes enfermos, que a Tua graça, Senhor, alcance cada um deles e o Senhor dê
ânimo e fortaleza para que todos nós possamos continuar esperando no Senhor e confiando no Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.